Quem é como tu, Senhor? Aleluia, aleluia. Pode assentar um pouquinho, por favor. Diga família, a maneira de Deus. No último estudo nós vimos o drama, contextualizando, na verdade, o drama daqueles que sofrem de privação de relacionamento fraterno, aqueles que sofrem de privação de relacionamento fraterno, principalmente no período de formação da personalidade. A esse ou a esses nós chamamos de filhos únicos. Aquela mensagem sobre filho único, na verdade, foi Pais e Filhos e Irmãos, parte 2. Hoje nós entramos na parte 3 para concluirmos o ponto irmãos, se bem que mais tarde nós vamos voltar a ele nas próximas ministrações, mas de modo mais específico, na próxima quinta-feira, se Deus quiser, entramos em maternidade. Hoje encerramos fraternidade. Pais, filhos e irmãos, parte 3, pensando em fraternidade. Depois de fazermos aquele parênteses, porque na verdade o assunto filho único foram parênteses dentro do mandamento da procriação e multiplicação dado por Deus à raça humana, inicialmente a Adão e Eva, nós precisamos retornar ao último ponto daquelas questões que falam da diferença qualitativa da relação pais, filho e irmãos entre si. Eu citei várias diferenças qualitativas que apontam para o fato de que a relação dos pais com o filho único não substitui, não tem como substituir a relação fraterna. E esse último ponto específico da relação fraternal, que a gente vinha chamando de privação de relação fraterna quando tratávamos de filho único, esse último ponto era aquele que tratava da impossibilidade, por exemplo, de se ouvir a pergunta que Deus fez a Caim em Gênesis 4, verso 9, uma pergunta bem simples que é: onde está teu irmão? Aquele que sofre de privação de relação fraterna não tem como ouvir, por exemplo, essa pergunta: onde está teu irmão? Evidente o porquê, né? Essa impossibilidade de se ouvir, a pergunta sobre o irmão, levanta de novo um motivo para se ter filhos que tenham irmãos, ou seja, ter-se múltiplos filhos, ou pelo menos 2 filhos. Essa pergunta de Deus, em Gênesis 4, verso 9, aviva, torna evidente, lembrando que há pessoas que só podem ter, ou só puderam mesmo ter um filho. Então, disse no início desse assunto que não gostaria que ninguém aqui que não pôde ter mais de um filho saísse com qualquer tipo de acusação, porque não é esse o propósito do Espírito Santo e nunca é. Mas essa pergunta de Deus aviva uma das funções da fraternidade, que é justamente cuidar do igual, cuidar do correlato, cuidar do par. A partir dessa pergunta de Deus para Caim, nós precisamos identificar uma característica da família, novamente, uma característica da família caso o pecado não tivesse entrado no mundo. E eu gostaria que você repetisse essa característica agora comigo, que é a seguinte: todos os irmãos mais velhos protegeriam irmãos, filhos, sobrinhos, netos. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: sobretudo, do outro nu. Sobretudo, do outro nu. Aquele outro nu que aparece em Gênesis capítulo 3, verso 1.
Quem é ele? A antiga serpente. Aquele que se mostra parecendo estar vulnerável, parecendo estar totalmente revelado, mas ele guarda segredos malvados, maléficos ou malévolos. É outro nu que não, na verdade não é tão nu assim, né? Eu vou pedir, eles não esperavam isso, eu vou pedir para os meus 4 filhos virem aqui à frente. Mas eu e minha esposa, está feito o time de vôlei. Pela ordem de chegada, vem para cá, Nicolas. Vitória com 16, Gabriel com 15, Nicolas com 12, Jonathan com 9. A pergunta de Deus em Gênesis 4, verso 9 é: onde está teu irmão? Deus responsabiliza os irmãos. Agora eu faço a pergunta: Vitória Christi, de quais irmãos você tem que cuidar? Do Gabriel, do Nicolas e do João. João, Gabriel, Silvio e Silva, de quem você tem que cuidar? Do Nicolas e do Jonathan. Olha só, hein? Nicolas, de quem você tem que cuidar? Do Jonathan. Jonathan. De quem você tem que cuidar? Da Lúcia. A Lúcia é a nossa cadela. Quem tem que cuidar da Luz. Agora, meus irmãos, imaginem, se não houvesse o pecado, eles não iriam continuamente cuidariam, amariam, inclusive dos primos, sobrinhos. Olha isso. Nós teríamos uma rede permanente de cuidado. Obrigado, filhos. Amo vocês. A infinita multiplicidade da raça, sem existência da morte e sem barreiras entre os homens, faria com que sempre houvesse um mais velho e um mais continuamente. Isso não pararia nunca. E sempre o mais velho teria mais novos para cuidar. Agora você, amor, agora imagina, eu e você, pela eternidade, a fio gerando filhos. Seria uma glória. Quando a gente batesse nos 300... Esse diálogo de Deus com Caim, Gênesis 4, de 1 a 11, e a conversa é séria, hein, gente? Gênesis 4, de 1, na verdade eu vou ler 1, 2, vou pular para o 9, vou pular para o 11. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Verso 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Verso 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Eu estava olhando para isso aqui pensando no seguinte: Caim, ele foi para o extremo oposto do propósito divino. Ter irmão é ter alguém para cuidar. Claro que não se cuida apenas do mais novo que a gente. Por vezes, daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, por vezes a gente cuida daquele que é nosso par e que é mais velho que a gente. Mas Caim, ele foi para o outro oposto. Ele que tinha a missão de cuidar do seu irmão, no início da raça humana, teve a extrema maldade de matar seu irmão por inveja. Isso é tão forte na história bíblica que lá no Novo Testamento
Pedro vai falar sobre o caminho de Caim. Judas, se eu não me engano, também. Aliás, os apóstolos vão falar sobre Caim como um enorme exemplo de impiedade. A gente não está tendo aqui o meio da história humana, a gente vai estar no início, Adão, Eva, Caim e Abel. Ou seja, ainda não havia a multiplicação da iniquidade descontrolada que culminou com uma tempestade chamada dilúvio. Caim é o mal, terrivelmente mal, no início da história. Isso é tão chocante que ele vai sempre no Novo Testamento ser citado como o supremo exemplo de impiedade. Mas a Bíblia faz isso para ressaltar o lado positivo. Mais do que nunca, é função da fraternidade, diga, intimidade e socorro. Por isso que o Novo Testamento vai dizer, por exemplo, que se existe alguém que não cuida dos seus familiares, é pior que o descrente e negou a fé. Está seguindo o caminho de quem? Caim. Deus vê a relação fraterna como uma relação de intimidade e socorro. Por exemplo, em Provérbios 17, verso 17, o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um, olha só, então diga, irmão, é a salvação na hora da desgraça. Normalmente a gente olha para Provérbios 17 e só fala da relação de fraternidade, de amizade. Mas a gente precisa lembrar que Provérbios 17 fala da relação de amizade a partir da relação de irmão. Quantos aqui têm irmãos vivos? Irmãos de sangue? Quantos têm irmãos de sangue que também são membros dessa igreja ou frequentam essa igreja? Que bonito. Glória a Deus. Estou vendo aqui alguns que estão com seus irmãos presentes. São poucos, é verdade. Você precisa ser. Já estou falando da aplicação do texto. Você precisa ser socorro para o seu irmão. Provérbios 18, verso 24 diz assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Preste atenção. O texto fala sobre amigo mais chegado até que um irmão. Só que isso é uma situação excepcional. A gente precisa lembrar que as exceções não são a regra. Porque por propósito original, o irmão é a fonte de socorro na hora da desgraça. O próprio livro de Provérbios, aliás, no capítulo anterior disse isso. Provérbios 17, Provérbios 18, 24. Por vezes, o que acontece, e isso foi falado aqui há muitos meses, creio que há mais de um ano, como superarmos pecados costumeiros, e um deles é justamente nós tratarmos melhor os de fora do nosso âmbito familiar que os de dentro do seio familiar. Isso é um pecado costumeiro. Então há pessoas que têm muita facilidade de se relacionar, fazer amizade com pessoas que não fazem parte da sua família. Mas quando se trata do ambiente familiar, o bicho pega. Isso é uma inversão do propósito divino de família.
Pastor, mas às vezes não tem jeito. Bem, se não tem jeito, Deus sabe. A pergunta é: todo o possível já foi feito para que o amor reine na família? Irmãos são fonte de socorro. Irmãos são vínculo de intimidade. Até gostaria que os irmãos que estão com irmãos estão com irmãos presentes, estivessem ao lado de seus irmãos. Mas se não puderem fazê-lo agora, que ao saírem daqui, amém. Obrigado. Irmãos ao lado de irmãos. Que lindo. Gente, quanto irmão tem aqui hoje? Aleluia. Justo hoje. Meu Deus. Tá bom. Tá aí, irmão com irmão. Então dá um beijo, um abraço no seu irmão para eu poder continuar a pregação. Aleluia. Eu estava ouvindo essa semana um testemunho de uma menininha de 3 anos. Isso é fato real, evidentemente. A mãe dela estava grávida. A família é uma família de cristãos. A mãe dela estava grávida e teve uma perda violenta de líquidos. De líquido, digo. E a perda de líquido foi tão intensa, tão severa, que teve que usar toalha. O esposo dela diz: vou te levar para o médico. A filhinha de 3 anos, olha só, chamada Ana Júlia, orou, pedindo para Jesus tocar no corpo da mãe dela e curar a irmãzinha dela. Detalhe, a família tinha feito ultrassom e não dava para ver o sexo. Mas a Ana Júlia dizia: Jesus, cura, protege a minha irmãzinha, não deixa a minha irmã ter mal nenhum, mal sabendo falar. O marido disse: olha, eu vou te levar para o hospital. A Ana Júlia já tinha orado, disse: não leva minha mãe para o hospital. Mãe, não vá para o hospital, porque Jesus já curou a senhora. Olha só, meus irmãos. E a mãe: filha, mas eu tenho que ir para o hospital. Não, mãe, a senhora não tem que ir para o hospital. Jesus já curou a senhora, já curou minha irmãzinha. Ela disse: mas a mãe ainda está soltando líquido. Então, Jesus já curou minha irmãzinha, vai curar a senhora, mãe. Ana Júlia, a mãe estava me contando esse testemunho: pastor, ela dobrou o joelho na sala de casa, quando soube que eu ainda estava soltando líquido, perdendo líquido, e estendeu a mãozinha e disse: Jesus, faz a minha mãe ficar boa. Mas os adultos são complicados. A mãe foi ao médico. Quando chegou no médico, o médico fez a ultrassom e disse: olha, está tudo normal. Ela disse: mas como, doutor? A toalha está lá no carro, encharcada, eu perdi muito líquido. Olha, será que você não fez xixi? Ela: que xixi, doutor? Não foi. Eu sei a diferença entre fazer xixi e perder líquido. Ele: olha, está tudo normal. E nasceu a segunda menina, exatamente como a Ana Júlia orou. O que ninguém sabia, aquela menina sabia por causa da oração. Essa experiência da Ana Júlia fala de irmão que protege irmão. Primeiro ela orou pela irmãzinha, quando ninguém sabia que era uma menina. Orou pela mãe, a mãe ficou bem. Mas isso nos leva para o segundo ponto, que é o seguinte: Deus vê a relação de irmãos, primeiro, como uma relação de intimidade e socorro, e segundo, como uma relação capaz de formar líderes de pares.
líderes de pares, pessoas que aceitam também, além de liderarem, pessoas que também aceitam ser lideradas por pares. Para isso a gente precisa entender uma outra coisa. A única liderança natural, entre aspas, que nós conhecemos desde a mais tenra idade, é a relação acerca da qual a Bíblia diz que para quem honra essa relação, existe bênção especial. O primeiro mandamento com promessa fala dessa relação que é a única, de fato, relação de liderança natural. A única relação natural de liderança já está então falada qual é a relação de pai e mãe com filhos. Essa é a relação natural de liderança e única natural de liderança. Todas as demais são construídas de modos que a gente ainda vai ver aqui. Quem honra essa liderança natural de pai e mãe tem a bênção especial. Os 10 mandamentos dizem: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Qual o detalhe que está implícito nessa bênção? Ora, pai e mãe, diga comigo, pai e mãe, são liderança natural. A partir dessa liderança natural, é que todas as demais lideranças são construídas. Ou seja, quem consegue discernir o quão séria é a liderança natural, qual é a liderança natural? A de pai e mãe. Quem consegue entender e honrar isso, não terá problema, normalmente, com nenhuma das demais relações de autoridade que surgirão ao longo da vida. Por isso Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. Deus está falando sobre princípios da vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem responde mãe, quem maltrata pai, meus irmãos, meu Deus, esquece. A vida dessa pessoa vai ser uma vida bem complicada, bem difícil. Porque um princípio básico, relacional, familiar, está sendo quebrado, e é princípio divino. Bem, todas as demais relações de liderança são construídas a partir de uma igualdade, olha só, de uma igualdade que passa a ser entendida como sendo uma pseudo-igualdade. Porque a diferenciação da relação ou das demais relações de liderança que vão surgir depois da relação pai, mãe, filhos, são relações em que alguém verá no outro alguém um saber, um conhecimento, um discernimento sobre um fato, sobre uma questão, sobre um determinado tema, que necessariamente me fará segui-la. Eu precisarei seguir aquela pessoa para que eu vá bem. Ou seja, eu vou olhar para aquela relação de igualdade, discernir que na verdade ela não é tão igual assim, porque em determinada área aquela pessoa tem um saber, ou tem um chamado, o que quer que seja, não importa que a nomenclatura, mas tem algo que me faz ter que segui-la. Ou seja, eu vou olhar para uma relação de igualdade e vou entender que ela não é tão igual assim. Se não houver isso, não há nenhum tipo de liderança depois da liderança de pai e mãe. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou explicar esse conceito mais à frente, quando começarmos a ver maternidade à maneira de Deus. E do Deus Espírito Santo, do Deus Shekinah, do Deus feminino.
que não é feminino porque é sexual. Mas o que eu quero dizer a vocês nessa noite é o seguinte: a primeira, aspas, escola de líderes é mesmo a família. E a relação pai-mãe é a primeira relação natural, sendo sucedida pela primeira relação de igualdade que passa a ser entendida como desigual. É a relação fraterna. Ter irmãos, ou seja, a relação fraterna, nos prepara para a liderança de pessoas que normalmente, no curso normal da vida, são pessoas para as quais nós não teríamos que prestar nenhum tipo de contas. São pessoas iguais a nós. Liderança natural é apenas uma. De quem? Pai e mãe. Mas a fraternidade, o ter irmãos, nos prepara para a ampliação da visão de liderança. Porque haverá aqueles momentos em que o nosso irmão vai olhar para nós e vai dizer: fulano, vamos fazer aquilo ali? E levar alguém para o cumprimento de uma determinada atividade, fazer alguma coisa, isso já é liderar. Irmãos exercem liderança natural sobre irmãos, pares, iguais, gente como nós, do mesmo nível que nós, a quem normalmente nós não precisaríamos prestar contas, mas que de algum modo passam a nos liderar, porque em alguma área do conhecimento, em alguma área da vida, tem uma percepção que nós ainda não temos. Amém? Há um texto simples, João capítulo 1, que fala sobre esse tipo de liderança, liderança de irmãos. João 1, versos 40 a 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Diga, e levou-o a Jesus. Nós temos agora André pegando Simão Pedro, dizendo: achei o homem. Aquele que os profetas anunciaram, aquele que nós esperávamos, achei-o. Vamos lá, isso é liderança. Quem leva Pedro a Jesus é seu irmão André. O temperamento de Pedro, talvez mais do que o de qualquer outro discípulo, exigia que ele tivesse irmão. Pedro precisaria, trava-línguas aí, né? Pedro precisaria aprender a olhar para um igual. Pedro precisaria aprender a entender que não apenas a liderança natural deve ser honrada, mas ela existe justamente para que a partir dela tenhamos facilidade no trânsito por todas as demais lideranças que existem, inclusive a nossa. Pedro precisava muito de irmão. Mateus 16 fala sobre o momento em que Pedro quis ir além de um igual a ele. Olha só, de um igual a ele. E deixa eu falar uma coisa para você. Há pessoas que mesmo, nós vimos isso aqui, mesmo tendo irmãos, por causa da distância de idade, na prática, ou tecnicamente falando, ainda são filhos únicos. Há pessoas que nunca conseguem entender um princípio muito simples da vida. Pai e mãe são a primeira referência de liderança e são a liderança única, natural que nós temos. Mas eles devem nos levar a percebermos que um saber maior em determinada área, detalhe, por vezes isso é usado como ferramenta de opressão, é verdade. Eu não estou falando aqui sobre ferramentas de opressão, eu estou falando de lideranças saudáveis.
Liderança saudável vai usar o saber para o bem do outro. Amém? Por exemplo, o político que sabe caminhos pelos quais ele pode se beneficiar financeiramente e usa isso para extorquir, para roubar, para oprimir, para dilapidar. Não estou falando desse tipo de liderança. Mas há pessoas que nunca conseguem entender que liderança de pai e mãe, sendo honradas, fazem com que a gente se dê bem na vida, porque teremos facilidade para entendermos e seguirmos aqueles que têm algo para nos proporcionar de saber, de segurança, de proteção. E essas pessoas nunca conseguem enxergar a pseudo-igualdade que o outro que me lidera tem comigo. Ele vive eternamente a infância. Vocês lembram que na infância a criança diz assim para o irmão: quem é você para me mandar? Você não é. Eterna infância. Há pessoas que nunca saem dessa infância psíquica. Nunca amadurecem. Você já encontrou alguém assim? Eu já. Eu pastoreando já encontrei gente assim. Eterna criança. Psiquicamente falando, nunca saiu da infância. Nunca entendeu o propósito da liderança natural, que é preparar-nos para todas as demais. Quem está junto comigo no pensamento hoje? E se você acha que hoje o negócio está pesado, espere por quinta-feira. Pastor. Olha só, Pedro, não entendendo nada da igualdade. Jesus disse que os seus discípulos eram seus irmãos. Ele falou isso para Maria Madalena. Vá dizer aos meus irmãos, olha só, que ainda não subo para meu Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus categoricamente chama os discípulos de seus irmãos. Nós somos irmãos de Jesus, ou seja, Ele é o nosso irmão mais velho. Pedro não entende liderança do irmão Jesus em Mateus 16, 21 e 25 e inverte a ordem, apesar de Jesus notoriamente ter um saber maior que o de Pedro, mas Pedro não consegue entender isso, como ele precisava de irmão. Vamos lá, Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Você consegue imaginar essa cena? Pedro pega Jesus, leva para o cantinho e diz: que é isso? Claro, Pedro perdeu a noção aqui da pseudo-igualdade, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Jesus não tinha nenhum problema de entender a autoridade que possuía. Voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Jesus deixa bem claro que, apesar de ser irmão dos seus apóstolos, os papéis não poderiam ser confundidos.
E certamente dentro da sua casa, da sua família, há momentos em que os seus irmãos, ou o seu irmão, a sua irmã, se você só tem um, precisam de algum modo exercer algum tipo de liderança familiar. E se essa liderança fraterna não for entendida, percebida e honrada, você está se despreparando para um sem número de lideranças fraternas que Deus colocará no seu caminho ao longo da vida. Irmãos existem para que nós saibamos seguir lideranças de iguais e exercermos lideranças sobre iguais. Que ninguém fique na infância dizendo: você não é meu pai nem minha mãe. Que ninguém fique nesses estágios iniciais do psiquismo. Amém, meus irmãos? Terceiro porquê de irmãos. E na verdade, eu não vou nem falar agora sobre o porquê do ter irmão, mas vou falar sobre relação fraterna na igreja. Irmãos na igreja. A relação de irmãos na igreja existe como uma relação capaz de modo relativo, e eu vou explicar o porquê do relativo, de modo relativo, substituir na vida dos filhos únicos, ou preencher na vida dos filhos únicos, a ausência de um irmão de sangue. Irmãos na igreja são uma relação capaz de modo relativo, substituir na vida daqueles que não têm irmãos de sangue, ou seja, que são filhos únicos, substituir ou preencher essa lacuna. Antes de mais nada, por que eu usei a expressão substituição ou preenchimento ou cura, que você quiser aqui, relativa? Porque, por exemplo, uma jovem que perdeu a sua mãe, ela é uma jovem de 13, 14 anos, uma adolescente, perdeu a sua mãe, e por ter essa perda, ela foi compensada no convívio da igreja pelo cuidado de mulheres, moças cristãs, que cercaram a vida dessa jovem de amor. Uma outra história seria, outro caso seria um homem que foi traído, foi abandonado pela sua esposa, e ele tem de algum modo no convívio da igreja essa perda compensada por irmãos e irmãs em Cristo, de algum modo. Em ambos os casos, tanto na jovem que perde sua mãe, quanto no homem que perde sua esposa, em um sem número de perdas que as pessoas têm, perdas relacionais. Nesses casos, o ideal, nós sabemos, seria que essas perdas não tivessem acontecido. Bom seria que a jovem não tivesse perdido sua mãe. Mas a igreja, em todos esses casos, será mesmo o principal lugar onde o amor de Cristo se materializa, mas se materializa também preenchendo algumas lacunas de relacionamento. O amor de Cristo por nós e o nosso amor por Cristo, por vezes, no convívio com os irmãos, preenche lacunas, ainda que fosse bom que esse sofrimento, desses vazios, dessas necessidades de preenchimento não tivessem acontecido. Se vários sofrimentos pudessem ser evitados, se as pessoas não tivessem que passar pela angústia dessas compensações, seria, humanamente falando, melhor. Mas a igreja, ainda assim, quando esses casos acontecem, cumpre um papel de compensação. A igreja cumpre esse papel e ela tapa o buraco da falta de irmão para aqueles que não têm irmão, mas como no caso da menina que perde sua mãe ou do marido que perde a sua esposa, bom seria
se esse buraco não fosse criado. E aqui a gente tem uma questão bem complexa, que é a seguinte: filhos únicos, em especial, não são os únicos, mesmo aqueles que têm irmãos, mas filhos únicos têm em especial na família cristã os irmãos que nunca tiveram. E mesmo aqueles que têm irmãos carnais, não são únicos como filhos, também têm na família cristã o suprimento de irmãos que nunca teriam fora da família cristã. No caso daqueles que são únicos e só terão na família cristã preenchimento, eles terão que enfrentar o desafio de aprender a ter irmãos, por vezes, quando já são adolescentes, jovens e adultos, ou seja, já passaram do período de formação da personalidade. Por vezes eles terão que aprender a ter irmão ou irmã, quando já são adolescentes, jovens ou adultos. Bom seria que eles já tivessem aprendido isso desde cedo. Mas aqui a gente entra de novo naquela questão. A relação fraterna na igreja nada tem a ver com um título. Então diga, irmão em Cristo. Não é título, é relação. Eu vou voltar a isso, mas antes eu quero ir para 1 de João capítulo 3, versos 11 a 15. Quem está com sede de Deus, diga amém. Amém. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, olha Caim aí, ó. Não como Caim, que era do maligno, e fez o que com seu irmão? Matou. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram mais e a de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Observem nesse texto que João iguala, e aqui a gente tem um rompimento do título e o levantamento da relação. João iguala em João capítulo 3, versos 11 a 15, a relação Caim e Abel, que eram irmãos de sangue, carnais. João iguala a relação de Caim e Abel com a nossa relação na igreja. João não distingue. Para João, aquilo que nós chamaríamos de relação natural, de relação espiritual, para João não existe essa distinção. Ele vê relação natural e relação espiritual como mesma relação. Que em nome de Jesus isso nos causa desconforto. Para ele, o vínculo fraterno entre Caim e Abel em nada difere do vínculo entre irmãos, que o são por meio do sangue de... aí que está. Então, quando nós estamos tomando a ceia do Senhor, a ceia é para nós a declaração sobrenatural, e aqui eu vou usar de novo o termo teológico, mística. A ceia é para nós a declaração mística de que somos irmãos de sangue. Ai. Quem está aí do lado ou perto de si, de algum irmão que não é irmão, que a gente chamaria de irmão de sangue,
Quem está aí do lado de uma pessoa que você naturalmente não chamaria de irmão de sangue? Temos alguém aí? Agora você pode olhar para essa pessoa e dizer: no sangue de Jesus nós somos irmãos de sangue. É patético, meus irmãos. Meus irmãos. É patético quando a gente transforma irmão em título. É patético. Quer ver? Vou exemplificar. Irmão Marcos Vinícius, pode vir aqui, por favor. É patético. Por quê? A Bíblia está falando para nós de uma relação extremamente profunda. Eu jamais, ao telefone, vou dizer para a Lenice ou para a Denise: irmã Lenice, irmã Denise. Ela vai dizer para mim: Mauro, está tudo bem contigo? Ministério não é fácil, né, meu irmão? Você está precisando tirar umas férias. Minha irmã não vai entender nada. Everton, chega aqui, por favor. A gente já se conhece desde quando? Desde 2000, lá vai pedrada. Como eu amo o Everton. Ele é meu maninho. Já faz alguns anos. A alegria dele é minha alegria, a tristeza dele é minha alegria. Minha tristeza também. Tem nada que nos separe. Tem que ter irmão de sangue. Toma um tereré, dá risada, toma umas bobeiras. Desformalize, porque na hora que a gente está fazendo isso, vou tirar o microfone. Amém? Deixa lá, aquela realidade de religiosidade. Esquece isso. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Eu não sou religioso. A pessoa uma vez, pastor, o senhor é um religioso. Falou para mim: o senhor é um homem muito religioso. Eu religioso? Meu Deus, me livra. Não sou não. Eu sou cristão. Estava hoje com os empresários. Brinquei com eles. Disse para eles: olha, hoje é dia do abraço. Cheguei lá, dei uma bitoca na testa, um abraço. Aí um deles disse: pastor, o senhor é o homem do abraço, né? Então deixa eu dar um abraço no senhor. Ele teve a iniciativa. São nossos irmãos em Cristo. Desformalize essa relação em nome de Jesus de Nazaré. E liberte-se dos distanciamentos. Pare de olhar para o seu irmão em Cristo como se ele fosse uma pessoa ligada a você por causa de uma instituição religiosa. Não faça isso. Nenhum de nós aqui está ligado por causa de uma instituição. A gente está ligado por causa do sangue de Jesus, que corre na minha veia, que corre na tua. Glória a Deus, a gente faz junto parte da Pibaua. Glória a Deus. É a mesma casa, eu ia dizer o mesmo casebre, não é casebre não. É a mesma casa. Estamos na mesma casa, mas somos família. Certo, Tiago? E ponto. Eu fico profundamente triste quando os nossos relacionamentos são reduzidos a títulos religiosos. Frades e freiras. Algo completamente contrário ao propósito divino de família por meio do sangue de Jesus. João, apóstolo,
pega a relação Caim e diz: vocês têm a mesma relação. Agora, é claro, sempre ressalvo isso. Claro, se é uma pessoa de uma diferença de idade muito grande para a sua, vai acontecer que nem acontece com o filho único que tem irmão que está muito distante. Ele vai sentir a pessoa como seu pai, mãe. Então você tem toda a liberdade de dizer o senhor, a senhora, irmão fulano, irmã fulana, num tratamento respeitoso. Claro que a gente é livre para fazer isso. Mas a gente precisa romper com os distanciamentos. Precisa. 1 de João 1, versos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, agora vamos falar isso juntos, vamos lá, ó. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Eu paro aqui. O verso continua dizendo: uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu paro aqui. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Há uma onda maligna. Fica com teu olho vivo, viu? Fica com teu olho vivo. Há uma onda maligna mundial. Não é aqui no Brasil, não é fato isolado. Há uma onda maligna mundial, lutando com todas as forças contra a igreja de Cristo, em diversas frentes. E uma delas é o desprezo aos locais de culto, que tem banda evangélica propalando isso aí. E isso é coisa do diabo. Há uma onda maligna para fazer com que as ligações se rompam, para fazer com que a comunhão se perca, para fazer com que a gente se torne mero religioso. Daqui a pouco os templos ficam vazios, daqui a pouco a gente está igual à Europa. Ninguém mais cultua. Os templos agora são pontos turísticos. E o povo está mergulhando no onda maligna. Tem gente falando um monte de bobagem aí como sendo filosofia gospel, filosofia de botequim, teologia de boteco. Tem gente aí com teologia de boteco. É músico querendo dar uma de teólogo. Foge disso. Foge. Amém, meus irmãos? Amém. Foge. A Bíblia diz que os crentes, todos os dias, Atos dos Apóstolos, no templo e de casa em casa, se reuniam, tinham tudo em comum, parari pororó. Eu quero ser, nesse sentido, apostólico. Quero ficar com Atos dos Apóstolos. Não quero as invencionices de hoje em dia. Evangelho muito maroto, muito sem graça. Então, se andarmos na luz, nós temos comunhão. Se andarmos em trevas, nós não temos. Quem não tem comunhão porque está em trevas. Pode dar a desculpa que for. À luz da Bíblia, o problema é um só: ainda está em trevas. Amém? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Diga convivência e concordância. Nós vamos finalizar com essa realidade. Comunhão, à luz da Bíblia, é convivência, é andar juntos e ter tudo em comum. Particularmente no serviço ao Senhor. É convivência. E é concordância. Da comunhão dos que creram, era um só o coração e a mente. Eles iam na mesma direção. E nessa noite, em nome de Jesus, nós façamos o seguinte, meus irmãos.
aqueles que são filhos únicos, e eu encerro aqui o assunto relacionamento fraternal. Aqueles que são filhos únicos, encarem de frente as questões que foram citadas na mensagem sobre filhos únicos e completem-se nos irmãos que Deus dá. Pais que ainda podem fazer com que os seus filhos deixem de ser únicos, ou seja, filhos que ainda estão dentro da idade, do tempo de formação de personalidade, que podem fazer com que seus filhos deixem de ser únicos, fabriquem filhos. Se ainda tem como, em alguns casos não tem como, é incontornável. Então o filho terá que se preencher mesmo no convívio. E em alguns casos nunca haveria como, porque a saúde não permitiu e todos aqueles outros itens que foram citados aqui não permitiram ter mais de um filho. Que nós, como cristãos, amados e amadas, irmãos e irmãs, investamos em convivência e concordância, nunca em favor do pecado, é verdade, mas para a glória de Deus. Investamos pesado nas nossas relações, saiamos da ostra, saiamos dos formalismos, isso é morte. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Por isso que quando a gente tem passeio da igreja, enfatizo, crie novas relações. Sai da ostra. É muito legal ter como amigo fulano e ciclano, tá? Mas o mundo é mais que isso. Amplia a visão, alarga os horizontes. Quantas pessoas lá na sua célula já tomaram tereré com você? Sem ser na célula. Pastor, mas eu não tomo tereré. Não tem problema, café. Pastor, não tomo nem tereré nem café. Jesus, água gelada. Impossível você não tomar água. Sai da ostra. Deus nos deu família cristã, Ele quer que a coisa seja profunda, meus irmãos. Amemos-nos uns aos outros. Amemos. Vou pedir para você ficar de pé agora.